Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à Masterclass Desperta Talento. Sou a Tássia Targes, mentora especialista em gestão de pessoas, e eu ajudo empreendedores na gestão de pessoas por propósito. E é com um método muito simples e descomplicado. E você deve estar se perguntando aí, né, da onde veio essa metodologia tão simples e descomplicada assim. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, tá, para você poder entender, então presta aí muita atenção. Eu sou mentora, especialista em gestão de pessoas, eu sou idealizadora do projeto Desperta Talento Brasil, e aí fundando já o Instituto Desperta Talento, né, o Desperta Talento Vocacional do IT Brasil. Eu tenho uma vasta experiência na área de gestão de pessoas, né, uma prática aí de 16 anos, extremamente apaixonada por gestão de pessoas por propósito, aí na qualidade de vida, desenvolvimento humano, descobrindo, despertando a identidade para viver o propósito. É para isso que eu me dedico todos os dias. Eu vim de Pelotas, vim porque estou em Uberlândia, Minas Gerais, eu sou mineirinha de coração, sou brasileira, né, apaixonada aí pelas culturas, pelos estados brasileiros, mas atualmente moro em Uberlândia, porém, há 13 anos que eu vim para cá. Sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, vim de uma família muito linda, muito querida, porém bem simples, né? E muito escassa. Posso dizer para você que passamos muita escassez, toda a nossa infância, a nossa ali, juventude também, em todos os sentidos, e foi isso, muitas vezes, que me impulsionou, né, a estar onde eu estou hoje. Falo muitas vezes porque todas as vezes que eu lembro do passado, né? E eu via exatamente aquela condição que eu me encontrava ali, sempre desejando em ajudar as pessoas, mesmo naquela escassez, vendo os meus pais fazendo tudo também possível para poder ajudar as pessoas, sempre servindo as pessoas e levando melhor uma palavra de ânimo, de alegria. Eu acredito que desde aquele momento, mesmo naquela situação, já estava gerando em mim a minha identidade para mim viver o meu propósito, né? Que é despertar pessoas em todo o Brasil, independente da sua idade. E hoje, com foco no empresarial, né? Eu sou consultora, dou consultoria para empresas, auxilio, hoje já fizemos aí o nosso trabalho, mais de centenas de pessoas, dezenas de empresas, já é um programa testado e aprovado. E aí, te falando um pouquinho ali da minha história, né? Um pouquinho aí da minha caminhada, da minha trajetória, eu iniciei no mercado de trabalho com os 14 anos de idade, então foi bem cedo mesmo, por conta até da necessidade de precisar trabalhar, e ali eu fui experimentando várias funções dentro das organizações, desde o administrativo, a parte comercial, logística, pós-venda, e fui entrando em todas as áreas mesmo, conhecendo a particularidade de cada uma. Quando eu fui entrar ali na gestão de pessoas, já estava com 18 anos de idade. Foi exatamente quando eu ingressei na Universidade Católica de Pelotas, no curso de Administração de Empresas, e a minha escolha naquela época era psicologia, mas eu abri mão pelas questões financeiras mesmo, né, algumas prioridades da época, e aí eu entrei de cabeça em toda a teoria e tese da administração, de negócio, empreendedorismo, onde eu podia unir ali a prática do meu dia a dia com todo o conhecimento universitário. E o propósito ali mesmo de cada módulo ali que eu ia cursando, eu ia me identificando também com essa paixão, né, com lidar com pessoas, tentando deixar de lado a psicologia que gritava dentro de mim, mas assim, gente, impossível, não saía de mim, até o momento que eu cheguei no módulo do recursos humanos, né, gestão de pessoas, e ali pronto. Ali acabou na minha cabeça que eu teria que ficar, então, ali todos os semestres de administração. Então, os dois primeiros anos da universidade foi, assim, muito intensa, porém, quando chegou no módulo da gestão de pessoas, foi uma ativação na minha identidade que eu não consegui me conter. E ali, naquele momento, eu tomei a decisão de encerrar a administração de empresas e arrumei logo um pretexto, sim, foi um pretexto, de sair do Estado e ir para a prática. Eu queria viver a prática da gestão de pessoas o mais rápido possível, eu já tinha iniciado uma bagagem bem legal pela administração de empresas, né? Totalmente grata, mas eu precisei ir para a prática, viajando ali para vários estados, não foi direto para Uberlândia que eu vim, eu fui passando por vários processos ali na gestão de pessoas em algumas empresas, tá bom? Quando eu saí do estado, eu já estava com 21 anos de idade
e aí eu iniciei esse desafio de gestão de pessoas numa empresa no setor automotivo, tá? Aqui em Minas, onde eu me estabeleci. Ali eu pude coordenar um grupo de 14 concessionárias, uma empresa terceira, e isso foi bem intenso, porque eu coloquei em prática a gestão de pessoas por propósito nesse momento. O Desperta Talento já estava nascendo nessa época, né? Então, isso já faz bons anos, tá? Porque eu já vou fazer 36 anos de idade agora em maio. Então, sim, tem uma caminhada bem grande ali, bem sofrida, né? Que eu enfrentei, porque não foi fácil numa época, numa geração mesmo, que a gente sabe aonde sempre tudo muito centralizado nos líderes, na hierarquia da empresa, né? Então, recursos humanos por propósito, a gestão de pessoas por propósito, ela já não tinha uma abertura que hoje tem. Hoje, nessa geração que você já deve ter ouvido falar, né, que a gente vem aí passando do VUCA para o BANI, se você não viu, dá uma pesquisada a respeito, porque você vai se surpreender com essa geração, né, tão, assim, desafiadora que nós estamos vivendo, porque é bem desafiadora mesmo. Não deixe de estudar a geração VUCA versus BANI, você vai se surpreender. E exatamente passando por toda essa transição do setor automotivo, colocando em prática durante 4 anos ali, junto com essa equipe, com essas concessionárias, eu pude fazer a aplicação de todas as minhas pesquisas e teses da gestão de pessoas, com todo o conhecimento embasado, sim, na ciência, mas também muito inspirada pela minha maior fonte de inspiração, cristocêntrica, a minha melhor universidade, né, é a Bíblia, e eu pude unir ali corpo, alma e espírito dentro desse estudo para poder gerar a gestão de pessoas por propósito, que nasceu na pandemia, sim, na pandemia. Então, às vezes você pode achar que nasceu antes e não, nasceu de fato na pandemia, em 2020, tá? Só assim, para resumir para você, essa trilha, eu trilhei aqui com você um pouco da minha caminhada profissional. Eu tive um período também morando na Europa, onde eu saí um pouco dessa caixa da gestão de pessoas ali na ativação da gestão de pessoas e fui trabalhar com cabelo, com limpeza. Então, fui trabalhar em outras áreas e sair da minha caixa, né? Daquele padrão que eu já tinha criado para mim, e foi extraordinário. Tive em 2016 fora, depois fiquei o ano todo de 2017, ali praticamente vários meses de 2017, e retornando 2018, né, eu e a minha família. E, assim, muito intenso isso, porque o que eu pude ver fora foram pessoas querendo despertar essa identidade para ver o propósito. Então, ainda que existam outras culturas, a gente se converge em uma necessidade única, né? Que as pessoas querem, no final da vida, ter colhido algo maravilhoso e que fazia sentido. E uma colheita que elas possam se alimentar de algo que elas gostam, daquilo que elas mesmo acabaram plantando. Acontece que não é assim que os fatos são tão reais dessa forma no dia a dia. Muitas coisas se perdem no caminho por conta de tantos padrões de líderes que vão passando na nossa vida, né? Ali, pais, professores, líderes, né? Pastores, padres, enfim, presidentes, representantes no, né, os P's aí que eu falei, mas tantas pessoas que foram relevantes, mas marcaram a identidade de alguma forma. E muitas pessoas deixaram de viver a sua identidade, o seu propósito, por conta dessa expectativa de alguém que às vezes até com uma boa intenção, claro que não todos, acabaram colocando, impregnando drives mentais e nos habilitaram muitas vezes a viver não o nosso propósito, mas o propósito dele. Então, eu te falei um pouquinho aí dessa transição também na Europa, porque eu acho importante vocês conhecerem esse lado também da Tássia, que não experimentou só essa paixão louca da gestão de pessoas, enfiado na análise dentro das organizações, mas também foi colocar a mão na massa em outras áreas, tá? Então, também fiz uma formação estética para poder conhecer e dominar, né, algo que eu já tinha uma habilidade nata minha já, né, de mexer com essa área de estética, e eu pude aperfeiçoar os cursos nessa ida e trabalhar servindo na área de serviços gerais, foi muito legal também para trabalhar outras áreas em mim que estavam ocultas.
Dentro dessas especialidades, quando eu voltei, eu fui fazer curso na área de neurociência, me formei em teologia, e fui fazer curso de inteligência emocional, sim, fiz curso de coach também, e não parou por aí. Foram cursos atrás de cursos na área de humanas, psicologia organizacional e muitas outras, gente, que eu não vou ficar aqui falando desses cursos todos. Quem acompanha minhas redes sociais vê ali o quanto que eu gosto de estar estudando, e não paro. E aqui nós vamos entrar, então, já na gestão de pessoas por propósito. Eu vou abrir uma pasta com você, o material que você vai receber, porque a promessa aqui é que você receba um material para você poder já começar a aplicar, tá? E de forma gratuita. Então, o Desperta Talento Brasil, ele veio para poder chegar nas empresas públicas e privadas, né? A gente poder levar, inclusive, para as escolas, levar para as crianças e para os jovens também esse despertar da identidade para eles viverem um propósito, para que eles possam engajar no mercado de trabalho também, sabendo quem são e o que querem fazer. E as empresas saberem acertar nesse perfil. Então, assim, aqui você vai ver hoje a prática de como fazer um processo seletivo por propósito, como não ficar contratando pessoas desalinhadas com o propósito da empresa, com a missão da empresa, como também fazer essa análise precisa para um futuro, um projeto de expansão, para ter pessoas de aliança com você, isso é muito importante, como diminuir atrito dentro das empresas, você poder delegar e não ficar tão sobrecarregado como normalmente os líderes ficam, ter uma cultura interna bem estabelecida com aquilo que você sabe que é importante para a tua empresa, mas acaba se perdendo, e infinidade, sabe? Não ter um alto turnover, uma rotatividade de funcionários muito grande, que é fora do normal, muitas vezes, né? Esse processo seletivo, quando ele é desalinhado, ele não existe um processo, isso acaba acontecendo, é natural. E é muito custo que a empresa tem. E não é só custo financeiro, é emocional, um desgaste físico e emocional, né? Todo mundo acaba pelejando dentro dessa situação. Então, se você se sente sobrecarregado, você não acaba tendo esse alto turnover, você não tem pessoas de aliança, tem muito cri-cri, muita historinha, mimimi dentro da empresa, as pessoas, muita gente infantil, sem inteligência emocional, não consegue levantar líderes, a minha empresa não consegue expandir, ela não consegue evoluir, ela não consegue ter expansão dentro do Brasil também, enfim, muitas outras coisas. Isso tudo acontece porque as pessoas que estão lá estão sem destino. Elas não sabem quem são, não sabem para onde estão indo. Estão ali só para poder ter o seu salário, que não é menos importante, é muito importante, mas elas não estão ali por uma motivação maior, um motivo que leva elas para aquele lugar. Então, a gente vai aprender aqui, já vou compartilhar com você, sem mais delongas. Vamos ser práticos aqui. Deixa eu compartilhar com você, então. Deixa eu só aqui, ó. Então, vamos lá. Desperta Talento Brasil, como eu falei para vocês, nasceu ali na pandemia, tá? Com a necessidade do virtual, né, em alta, e essa dificuldade de contratar pessoas e manter pessoas motivadas, alinhadas, não tão voláteis, né, que são, e nesse período de muita ansiedade, muita crise de ansiedade e pânico, tudo isso por conta de uma falta de propósito, né, e de despertar dessa identidade. Então, o Desperta Talento, ele nasceu com tudo direto do coração de Deus. Toda a metodologia, os 7 pilares, veio direto de uma fonte divina, sim, porque eu sempre falo que essa capacidade não é nossa, vem dele, e aí tá aí, eu senti o desejo de compartilhar isso para o máximo de pessoas, de tornar público essa metodologia para que as pessoas possam ter acesso e ajudar mais umas às outras, tá? Então, esse material que você vai receber, deixa eu te dar uma orientação, não venda, e não compartilhe com outras pessoas que não vão saber usar, porque você vai estar recebendo a metodologia, porque você está fazendo aqui a Masterclass, mas muitas pessoas não recebem a informação completa e acabam fazendo de forma errada. E também você está recebendo de graça, então, assim, não comercialize a ferramenta, tá? Porque é ilegal. Então, use ela com prudência, com sabedoria, aonde você quiser usar, na organização onde você lidera, tá bom? Eu vou passar aqui rapidamente esses módulos, no finalzinho eu explico eles para você também por detalhe. Esse módulo aqui do MVV é a missão, visão e valor, que é a base, eu falo que é o pilar fundamental
desses 7, tá? São vários anéis, 7 anéis dentro de uma aliança desse símbolo, né? Infinito, desse círculo infinito e virtuoso, onde eles se conectam, não apenas conversam entre si, mas eles são aliançados, então eles são extremamente conectados, eles têm o mesmo DNA, eles têm a mesma essência. O MVV é para a gente poder trabalhar por que eu estou aqui, para onde eu estou indo e o que eu não abro mão de valores para que isso aconteça. Então, missão, visão e valor. Quem eu sou, para onde eu estou indo e quais os valores que eu não abro mão. Isso a gente vai aprender dentro do curso, não só a fazer o nosso MVV, a despertar esse MVV, mas entender que existe o FOP. O FOP é a metodologia, o método exclusivo do Desperta Talento, que nada mais é do que o Fusion of Power, fusão de poderes, aonde nós vamos desenvolvendo esses anéis dentro dessa aliança, desse círculo virtuoso. E esse MVV é fazer uma junção da missão, visão e valor do empresário, MVVE, com MVVC, missão, visão e valor do colaborador. Ou seja, né, a gente unifica essa missão, visão e valor, então a gente tem uma aliança de transparência, a gente tem pessoas engajadas, felizes, motivadas, não são motivadas, né, gente? Vamos falar, ativadas. O ativacional, ele é poderoso, porque aí você não fica oscilando na sua motivação, tá? No seu estado emocional. Então, você trabalha bem ali o seu lado de propósito, né? A gente trabalhar corpo, alma e espírito, ele é muito importante dentro da empresa, mas nem todas as empresas têm essas habilidades. Então, aqui você vai aprender passos básicos, fundamentais, para você poder tocar o teu negócio sem ficar oscilando com altos e baixos. As pessoas é que movem o teu negócio. Então, a gente precisa mais ser circunciso, operar sem dor, mas ser preciso nessa operação. Então, no MVV a gente vê isso. Não é o nosso caso de hoje, porque a gente vai falar sobre recrutamento e seleção por propósito. Porém, dentro do recrutamento e seleção por propósito, você precisa perguntar para as pessoas qual é a missão, visão e valor. Ela não vai saber te responder, já vou te avisar. Porém você vai ajudar ela perguntando, tá? Características da identidade dela, o que ela deseja para a vida dela, quem ela é, sabe? O que motiva ela a ser quem ela é, se ela consegue ser verdadeiramente quem ela deseja ser. Você vai fazendo perguntas estratégicas para descobrir o M, o primeiro M, tá? E aí você vai usar a tua criatividade para fazer isso da melhor forma possível. Dentro disso, dessa pesquisa do MVV, você vai também fazer a visão. A visão é onde ela quer chegar, onde ela vai. Então, palavrinhas-chave, você vai pegando palavras-chave no processo seletivo, faça sempre MVV no teu processo seletivo. A gente vai falar de processo seletivo hoje, não deixe de fazer. E aí, pega essas palavrinhas-chave que ela vai falar e anota, porque no inconsciente, muitas vezes, a gente libera repetidamente, palavras importantes para nós e que dão sentido para a nossa vida e que tem a ver com quem a gente é e para onde a gente está indo. Então, anota, tá? Pergunta para onde ela está indo, o que ela quer para o futuro, se ela quer ser empresária, se ela quer trabalhar, se ela quer ser concursada. Às vezes, eles vão ocultar essas verdades, mas aí você vai ajudando essa pessoa, se ela quer trabalhar, se ela gosta mais da área comercial, a área mais administrativa, mais burocrática, uma área de liberdade ou uma área de submissão, você vai perguntando ali e você vai ajudando ela a formar missão, visão e valor. Detalhe, usa padrões de missão, visão e valor de empresas conhecidas, Apple, Coca-Cola, McDonald's, né? Vai usando lojas específicas, o próprio Google, né? O próprio Facebook, Instagram, pega a missão, visão e valor desses lugares para ajudar, porque aí essas pessoas conseguem montar com um padrão ali do lado, elas conseguem fazer. Então, toda empresa tem que ter o MVV e todo colaborador também. Mas esse é assunto para o módulo do curso. Vamos focar aqui em recrutamento e seleção, tá? Vou pular o recrutamento, porque a gente vai falar sobre ele hoje. Vocês estão ganhando esse módulo, inclusive a ferramenta, e uma ferramenta poderosa. Você já vai poder operar hoje, se você quiser. O módulo CFS é o cargo, função e salário. Você não vai aprender a calcular, mas você vai aprender a importância de você descrever para ter dados, tá? Porque a minha área não é a área de departamento pessoal de cálculo e as empresas precisam ter isso. Então, hoje existem várias empresas e ferramentas para te fornecer isso, mas o básico, para você poder fazer gestão de pessoas, Desperta Talento vai te fornecer essa informação. E com complicado, simples e descomplicado, você faz muito. Tá? Porque às vezes as pessoas acham que tem que ter muito e nem usa essas ferramentas tão poderosas assim. Ferramenta sozinha não consegue fazer nada.
Então, você vai conseguir fazer aqui a descrição de cargos, funções e salários, tá? Por propósito. O ISC, o Índice de Satisfação do Colaborador, é a implantação da ouvidoria do colaborador, é uma implantação do Desperta Talento Brasil. Eu falei até porque foi uma inspiração do Desperta Talento, eu nunca tinha ouvido falar da ouvidoria do colaborador e eu fui inspirada em começar a ouvir, não atendendo o telefone, nem pelo WhatsApp, mas por formulários, então a gente ensina isso no curso também. O TID é o momento de treinar e desenvolver as habilidades por propósito, de acordo com as análises que nós vamos fazendo. O LDL, o líder de líderes, é o momento que a gente começa a ensinar como levantar líderes de propósito para deixar legado, para poder tirar férias, caso passe por um problema ali na empresa, né? Que ninguém avisa quando vai ficar doente, não tem como avisar. Você pega o desprevenido, ou até mesmo para poder crescer, porque quem precisa crescer, quem vai crescer, quer crescer, tem que deixar legado, todo dia. Então, não pode reter nada nele. Inclusive, deixa eu te falar sobre retenção já. Vou falar sobre retenção com você. Vamos falar agora. A retenção é algo que não é uma palavra do Desperta Talento. Desperta Talento é uma semente que não pode estar na mão, tem que estar na terra. Semente que frutifica está na terra e a terra tem que ser boa. Então, ela vai dar fruto no teu coração se a terra do teu coração for boa. Se não for, não fizer sentido para você, tá tranquilo, vida que segue. Mas o Desperta Talento Brasil tem uma tribo específica que está guardando. E aí nós vamos transbordar para esse povo. Vamos ser exponenciais para essa tribo que vai entender exatamente o que nós queremos transmitir e vai conseguir fazer de forma simples e descomplicada, sem querer complicar, e entendendo que o mérito não é de um, é de todos. Desperta Talento Brasil é uma semente, tá? Onde você modela ela e você coloca o teu DNA, a tua identidade, e aí faz uma grande explosão. Por isso é o FOP, Fusion of Power, fusão de poder. É pegar um pouco do Desperta Talento Brasil da Tássia e faz a fusão com a sua identidade para o seu propósito. E a gente vai ficando mais forte assim, onde a gente se conecta, tá dentro dessa mesma visão. Então, o líder de líderes, eu falo Leader of Leader, porque a gente tem um programa, né, do Leader of Leader, que é um programa de líderes, onde a gente forma líderes com mentalidade exponencial, mentalidade de transbordo, mentalidade para poder levantar outras pessoas para continuar esse serviço, e não na identidade de quem ensinou, mas na identidade de quem está fazendo. A gente vai ali, ativa aquela pessoa e ela vai viver o propósito dela com o nosso apoio. E o PEX são pessoas exponenciais, projeto de expansão, cabe nos dois moldes. É o momento que nós vamos começar a desenhar projeto. As empresas reclamam, eu não consigo, não tenho dinheiro, recurso para poder abrir outros negócios, contratar profissionais para poder expandir. Às vezes, no teu lado, tem alguém do marketing, tem alguém topíssimo na parte de planejamento estratégico, na parte de gestão de projetos, na parte comercial, tem formação dentro do grupo, ninguém sabe. E tem pessoas que não sabem se expressar, e tem muita gente que não sabe fazer triagem, análise, não sabe ter relacionamento, diálogo, tá? Igual no casamento, na família, que tem que ter para poder viver. Às vezes não sabe fazer isso na empresa, né? Ou são intocáveis demais ou não tem tempo mesmo. E aí não conseguem fazer essa ponte de acesso. E não sabe nem como fazer isso. Então, a gente ensina, o PEX é um momento que a gente desafia líderes de líderes, os líderes em formação, a fazerem projetos exponenciais, startups ali, para eles poderem crescer. Muito legal esse módulo aqui, tá? E é também à vontade, cada um usa se quiser. Vamos lá, então, para a nossa Masterclass, processo seletivo por propósito. Vamos lá. A primeira planilha, tá, aqui que eu disponibilizo para você é o seguinte: você vai colocar a sua missão, visão e valor aqui em cima. E depois aqui, eu vou mandar assim para vocês, meus dados, porque não é meu, na verdade. Eu coloquei meu nome só por colocar. Mas só para a gente poder organizar aqui, você ter alguma informação base, desculpa. Então, aqui, ó, o nome do candidato, o telefone, a idade dele, a vaga que está disponível, o perfil, esse perfil ideal, eu vou te explicar, você vai saber colocar ele aqui quando a gente chegar ali na parte de análise, tá? Esse fogo, S, C e D são características lá dos testes que a gente faz, que você vai receber a metodologia hoje para você poder analisar, fazer processo seletivo por propósito, tá? A missão, visão e valor que o colaborador colocou, isso aqui é muito importante você colocar, porque, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó, missão, ser influente em vendas, ensinando ao máximo de pessoas. Então, ele tem duas características, três, influência, ensino e vendas.
influência, vendas e ensino, perdão, tá? Então, ele tem 3 características. Lembra que eu falei que analisar MVV, você aprender a fazer missão, visão e valores por propósito, é uma metodologia do Desperta Talento exclusiva nossa, né? Nunca ouvi falar isso no mundo inteiro, veio direto do céu mesmo. É porque o próprio mestre dos mestres disse, na simplicidade, né, dos processos, você encontra tesouros escondidos. E no coração, né, da boca sai tudo que está guardado no coração. Flui, né? Rios de água viva do seu interior, pode ser amargo ou doce, mas ok. Então, você pega aquelas palavras ali, essas fontes, e você começa a pegar tesouros lá de dentro, e você começa a analisar perfil por isso. Então, o primeiro passo é analisar MVV, mas a gente não vai falar sobre MVV nesse módulo, lembra? Só estou pincelando, porque você tem que estar fazendo processo seletivo. Então, estou te dando a dica já aqui, quase 2 módulos em um. Faça análise da missão dessa pessoa, se ela conseguir expressar, se ela não conseguir, não tem problema, não pressione. Visão, aqui em 10 anos terá a maior plataforma de vendas da América Latina. Então, ela está falando período, isso é bom, que ela sabe questão de futuro onde ela está indo. Está falando aqui sobre ter, então ela fala sobre posse. Ela já está falando de um lado empreendedor, muito bom, hein? Já vai lá para o LDLPEX, já conseguimos contar com essa pessoa provavelmente. Claro que não é só assim, você vai fazer outras análises, mas essa é a base, é o pilar. Maior plataforma vendas, ela fala sobre a área comercial e ela fala sobre o território, América Latina. Uau! Então, temos aqui alguém exponencial aqui junto, entrando, muito bom. Não podemos prender essa pessoa por muito tempo, vamos perder ela. Ou ela vai trabalhar na concorrência, ou ela vai abrir um negócio próprio. Então, assim, não tem problema, é isso que a gente quer, lembra? Desperta talento, semente na terra, não na mão. Então, dentro da visão, a gente vai pegar isso. Às vezes a pessoa não vai te falar na hora, ela vai ficar com medo. Se eu falar isso, não vou me contratar. Então, a entrevista ela é decisiva, porque se você fala, nossa empresa, ela tem metodologia Desperta Talento, a gente quer pessoas exponenciais para poder crescer, empreendedores para startup, é lógico que a pessoa vai se abrir. Então, se você não dá essa deixa, ela vai mentir, ela vai ocultar por medo, tá? É natural do ser humano fazer isso. E aqui os valores, honestidade, liberdade, transparência, enfim, por aí vai. Ela vai colocar várias, tá? Sinceridade e tal, criatividade, aí você pode pegar essas palavras-chave e comparar com a sua. Então, você vê se está engajada com a tua aqui. Tem que estar 100% igual? Lógico que não. Não precisa estar idêntico, nem deve, tá? Mas ela tem que ter um gancho, ela tem que ter ali alguma coisa que tem que tá junto, que tem sincronismo, tá? Para poder fazer o FOP, tá? O Fusion of Power, fusão de poderes entre você, MVVE com MVVC. Beleza, vamos lá. O que é o ARFOAT? Os primeiros estudos da Terra sobre os temperamentos, as personalidades da humanidade, voltada para os 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Então, aqui eu vou dar um teste para você fazer isso e você saber se a pessoa é fogo, terra, ar e água. Por isso que há tanto conflito, gente, entre pessoas. É simples assim. Se elas soubessem que pelo estado dela, pela natureza delas, não brigariam tanto, mas teria o atrito, mas elas conseguiriam entender que tem essa natureza e que elas juntas, elas são imbatíveis, invencíveis, são exponenciais, porque a gente não vive sem fogo, água, terra e ar, a gente não vive sem, mas a gente tem particularidade e preferência. Então, assim, você vai aprender aqui devagarzinho a fazer leitura também, quem faz o curso todo do Desperta Talento acaba pegando esse feeling pela análise, tá? Não é simplesmente um feeling, porque eu acho, pela minha intuição. Não, ela começa a fazer uma análise e ela tem um feeling, sim, ela tem uma intuição, mas porque ela está analisando um dado. Tá? E é simples e descomplicado, não é um sistema, não é caro, pelo contrário, é ser barato para você, isso é de graça. Falei que eu ajudo empreendedores de forma simples e descomplicada em 30 dias sem custo adicional. É isso aí que eu faço. A gente faz, né? Como o time do Desperta Talento, que veio um processo aí para o Brasil, um presente para o Brasil. Nossa geração linda e maravilhosa, quer dizer, brasa viva, ninguém nos segura. Vamos lá. O teste do ARFOAT é isso. O teste do temperamento, são 5 temperamentos, ele já está atualizado porque ele vai ter um temperamento aí que talvez você não ouviu falar. Se você já ouviu falar sobre sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico e supino, que é o novo, é esse aqui, você vai ter ele. Ninguém faz esse teste de graça, tá, gente? Esses testes, assim, eles são morosos para achar. Quando acha, tem custo, e quando, mesmo com custo, ele não é completo. Então, aqui você vai ter o teste. Resultado, aí você tem um monte na internet. Resultado, você pode explorar vários tipos, pontos positivos e negativos. Aqui no curso eu vou deixar a base, tá? A base da informação que você precisa para ser simples e descomplicado.
Então, você vai descobrir o temperamento dessa pessoa, a natureza dela, né, o que ela tendencia dentro, voltado à natureza mesmo, e o método DISC, que é tão famoso, né, que é utilizado pela maior parte das empresas. O lado dominante, o lado influente, estável e conforme, que outras empresas aí como poderosas no mercado, né, hoje já multinacionais, usam como o perfil que ele é executor, comunicador, planejador e analista, tá bom? Então, você vai ter aqui também, de graça, bem de graça para você, porque você merece. E aqui você vai colocar o resultado do processo seletivo da pessoa e a data admissional. Simples assim, gente. Aqui não tem nem fórmula, é simplesinho para você poder acrescentar as fórmulas que você quiser, a metodologia, os campos que você quiser, tudo bonitinho, tá? A semente do Desperta Talento para você é essa, e depois você pode acrescentar. Então, vamos para o terceiro aqui. Arfuat. Nós vamos analisar aqui o que você faz quando algo dá errado, algumas perguntinhas. Você trabalha para, as pessoas te acham, você já foi criticado por, você se sente uma pessoa, você se identifica mais com o que é mais legal. E aí você vai ter 7 pilares novamente aqui para você responder, tá? O entrevistado e os colaboradores. Gente, faz processo seletivo interno, tá? Pelo amor de Deus. Vamos aproveitar os talentos que estão aí do seu lado, abre vaga para dentro, endomarketing, vamos fazer esse negócio acontecer aí dentro também. E aí você vai colocar nesses campos aqui, ó, a nota. Esse aqui, particularmente, o Arfuat, você vai prestar muita atenção, você vai marcar o número 1 na coluna que mais fala com você, com o candidato, tá? Posso imprimir para a pessoa preencher? Pode, mas se quiser fazer online, pode também, tá bom? E aí você coloca aqui, ó, vou deixar assim, porque vocês vão ter um modelinho. Ah, esse aqui é esse, dos 4. Ah, esse aqui é esse. Ah, esse aqui é esse. Ó, já mudou um pouquinho, tal. Aí, no finalzinho, ele faz uma autossoma que tem uma fórmula. Se você mexer aqui, ó, e perder o formato, acabou. Porque você está ganhando de graça. Então, zela. Gratuito, 0,800. Zela pela planilha, tá? Porque é aluno querido e amado, mas a gente, às vezes, não consegue mandar de novo, toda hora, para todo mundo. Então, cuidado para não perder a formatação, porque se eu ficar travando a planilha toda aqui, acaba que vocês não conseguem alterar. Tem como alterar, deixar protegido algumas células aqui, mas eu vou deixar livre para vocês poderem alterar, mudar a imagem, mudar o fundo, fazer como vocês quiserem, tá? A ideia é essa mesmo. E aí ele vai dar aqui, ó, tantos por cento, se eu passar o cursor aqui, eu vou ver, ó, deu 57% fogo. Deu 14% ar. Então, tem um pouquinho de tudo, 14% terra e 14% água. Mas ele tem aqui 57% fogo. Ah, e quem é o fogo? Vamos lá no resultado Arfuat. Resultado do fogo. Muitos líderes mundiais e grandes generais são do tipo fogo, foram do tipo fogo. Quem são eles, né? Líderes, gerentes, planejadores e chefes. Tá? Então, eles são assim mesmo, fogo, intensos. Energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Você é forte, corajoso e ousado, intenso por natureza, toma suas decisões com base na intuição, misturado com a razão lógica. Gosta dos seus momentos reservados e tem grande habilidade em criar e executar. É alvo de levante secreto justamente por ser alguém que muda ambientes por ser intenso e determinado. Quem aí já não viu aí um presidente tentando matar o presidente, que atira a primeira pedra? Então, assim, gente, a gente já passou por isso, já viu isso, muitas vezes já julgou pessoas assim também, já acabou perseguindo em algum momento pessoas que são assim, tá? Então, são temperamentos, são personalidades, né? E até caráter de pessoas que acabam agindo dessa forma, tá? Porque a gente não pode colocar culpa nisso. Ah, eu sou assim porque eu sou assim e não mudo. Não. Pelo Espírito, tá? Pela graça divina de Deus, a gente pode domar a parte ruim do temperamento, tá? Então, mas isso aí também é um tema aí para uma aula mais minuciosa, mais detalhada, que você vai levar praticidade para casa e agilidade rápida. Depois você lê o resto do seu resultado, já que ele é seu de presente, né? Desperta talento para você. Então, você vai dar uma lida aqui, faz o Arfuat e depois vê o resultado, tá?
aplica para as pessoas no grupo, tá, gente? Faz isso aí para você poder trabalhar nessa área, ser parceira do Desperta Talento Brasil, pode falar, sou parceira do Desperta Talento Brasil, né? Uso as ferramentas do Desperta Talento Brasil, então fica à vontade, seja verdadeiro, transparente, intenso e livre, tá? Mas com cautela e honestidade, com aquilo que Deus colocou na sua mão, que é dele. Aqui, ó, o outro teste que a gente tem aqui também para você fazer processo seletivo por propósito é o dos temperamentos, tá? Aqui vai falar de Hipócrates, tá? Que ele trabalhou nos 4 elementos internos fluidos do ser humano. Segundo ele, o nosso temperamento sofria influência dos nossos quatro fluidos corpóreos, tá? Sangue, presente no nosso organismo. Seria alegre de temperamento, na predominância do sangue, sanguíneo. Já a predominância da bile negra, nos tornaríamos sombrios de temperamentos, entusiásticos, quando predominasse a bile amarela, e calmo de temperamento, quando a nossa fleuma tivesse um maior valor representativo. Então, para você depois dar uma estudada a fundo, mas vai se tornar ali o sanguíneo, o colérico, melancólico, fleumático e supino. Supino é um novo estado, um novo temperamento que surgiu aí, não é para menos, né? Eu já falei para você, dá uma lida no VUCA versus Bunny. Dá uma lida, você vai ficar chocado, o tanto que o Desperta Talento nasceu para essa geração mesmo. Não tinha como, Deus entrega na hora certa, né? Para apaixonados, sim, que não vão reter a semente, achar que é o bambambam, a Tássia, a melhor, a criadora, a pesquisadora, negativo. É dele, por ele, para ele. Então, vamos deixar essa terra cair, frutificar, nessa semente cair na terra e frutificar, para pessoas que sabem trabalhar com aquilo que é do Senhor. E aí você vai fazer como esse teste? Você vai colocar aqui, diferente do outro, que você colocava umzinho só em cada um, que chamava atenção, você vai colocar aqui o 5, o número 5, tá? Não tem regra aqui, tá escrito regulamento, regras, faça-se instruções. Não, é para quem fez o curso, para quem se interessou, para quem foi atraído, para quem foi pescado pelas mãos de Deus. Então, você vai pegar e vai colocar lá. O número 5 é o número maior que mais fala com você, que mais tem a ver com o candidato ou com você, tá? Que vai estar fazendo o teste ali com a pessoa. Detalhe, observação, independente do teste, frisa isso na cabeça do candidato e da pessoa, do colaborador, que você vai fazer os testes de perfil. Não coloque o seu estado desejado, coloque o seu estado atual, quem você é de fato, tá? Faça essa recomendação para as pessoas. Quem você é de fato. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque senão vai dar manipulado o resultado. Não é só eu, esse resultado não funciona. Claro, você não foi verdadeiro, você precisa ser verdadeiro. E outra coisa, as pessoas de fora pegar o resultado e não acompanhar o feedback, a tratativa devolutiva, não é legal também, porque elas acabam não entendendo do processo, não acompanhando o feedback, que também é negativo, e depois ver só o lado bom sendo exposto, porque o que é bom a gente faz em público, e o que é ruim é em secreto. E aí quem está de fora acha que você só está passando a mão no ego, alisando, falando bem, só de coisa. Não, a gente trata muito transparente, fala as verdades do teste, tá? De acordo com o que a pessoa colocou, porque se ela não foi verdadeira, então não tem verdade ali, tá? Mas é só para você ficar atento, porque às vezes você pode ver só o lado bom da coisa. Mas esse teste só fala bem de todo mundo. Claro, o que é exposto para o público vai ser bom, e o que não vai ser em particular. Então, participa dos particulares, que você vai começar a entender quem é o teu time, quem são as pessoas, participa do recrutamento e seleção, participa da gestão de pessoas com os líderes que estão manipulando aí, né, trabalhando nas ferramentas. A manipulação falou de manipular, de mexer, tá? Não é de burlar. Então, participe para você não trabalhar temas isolados e trabalhar contexto. Isso é muito importante. Beleza, aí você vai colocar, então, 5 para o mais forte da personalidade, o 4 o menos, 3, 2, 1, e assim sucessivamente, tá? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos dar um exemplo aqui. Entre animado, aventureiro, analítico, adaptável, intelectual, qual você se destaca mais? Aventureiro. E depois, entre animado, analítico, adaptável, intelectual. Animado. E entre analítico, adaptável, intelectual? Analítico. E entre adaptável, intelectual? Intelectual. Aí depois, adaptável. Entendeu? Então, vai fazendo por eliminatório e você ajuda o candidato a não se perder.
Aqui, ó, tem uma pausa e logo depois começa o ponto negativo a melhorar. Você precisa melhorar em qual área? Intrometido, mandão, acanhado, indiferente ou parado demais? Intrometido. Eu preciso melhorar no mandão, acanhado, indiferente ou parado demais? Mandão. Estou dando um exemplo, tá? Por quê? Você ajuda ele a pensar. As pessoas, você pode usar até a expressão assim, ó, as pessoas normalmente acham que você é intrometido, mandão, acanhado, indiferente ou parado demais. Isso é uma dica para você fazer processo seletivo por propósito também. Vai ajudar. Detalhe, não julguem as pessoas. Fulano sanguíneo, fleumático. Lá vem o fleumático. Aqui em casa a gente brinca com isso. Lá vem o colérico. Lá vem o colérico, raça de víboras. Lá vem o, sabe? Lá vem o melancólico, lá vem o supino, escondendo seus sentimentos. Então, assim, gente, não vamos brincar, porque isso é sério, tem pessoas que se ferem. Não fiquem colocando título nas pessoas, não brinquem com isso, porque é coisa séria. Isso é para a gente saber lidar com seus estados, igual eu falei da natureza lá. E isso porque vocês nem sabem que estão por vir. Tem muita coisa linda do Desperta Talento vindo por aí, que é a novidade da novidade, que é direto do céu, que tem a ver com a natureza de Deus. E a gente não vai falar aqui, vai ser para um outro momento, tá? Mas fica aí com essa pegada que você vai ter para trabalhar já amanhã, já trabalhar, já fazer a diferença na empresa, já chegar chegando assim, arrasar. E aí você precisa fazer análise de gente, né? Estudar muito sobre pessoas, estuda sobre personalidade, estuda sobre os testes, estuda a fundo, não seja só raso, superficial, vá a fundo e ame pessoas, não faça pelo dinheiro, não. Senão você está fora do propósito, desperta talento, tá? Você viver o seu talento, sua inclinação. O propósito vem disso, de colocar à frente, inclusive o outro que está aí com você, que chegou para você de presente. Um barulhão aqui de moto. Beleza, gente. Tá aí, beleza. Você coloca aqui os dados bonitinho, tá? 5, 4, 3, 2, 1. O 5 é o que fala mais, tá? É o mais forte em você. E o 1 é o que menos te representa. Aí vai somar automático, tem forma. Mexeu na fórmula, vai ter que refazer a fórmula e é simplesinho, é só autossoma, tá? E aí, aqui não precisa mexer, ele vai dar o resultado. Então, aqui, por exemplo, 26% colérico e 24% sanguíneo. Então, é um colérico sanguíneo, tá? Mas ele tem ali 18% de supino, 16% de fleumático e 17% melancólico. Então, ele é uma mistura, ele sabe lidar bem, mas ele se inclina para o colérico sanguíneo, tá? Que você vai saber o que é, já vou te falar. E aí você vai estudar e vai saber o que cada um deles. O resultado está aqui, e eu coloquei os pontos positivos, tá? Depois você dá uma lida aqui em cima, que vai falar sobre da onde veio esse estudo, tá? Observação. Foi criado por Hipócrates. Tem vários livros, tá? Que é o pai da medicina. Só que eu vou te falar, Tim LaHaye é um homem cristão que fez um estudo dentro da cristocêntrico, e ele consegue falar até dos estados de Deus. Deus, na sua multiforme sabedoria, tendo seu lado sanguíneo, tendo seu lado melancólico, tendo seu lado colérico, fleumático e supino. Supina tá aqui, gente, ó. Tá? Deixa eu passar aqui uma canetinha aqui, porque o negócio ficou de outra cor. Eu até achei que tinha sumido, mas não, está aqui. E aí ele faz esse estudo incrível de Deus na sua natureza. Vocês vão amar isso, tá? Em breve a gente vai ter essas novidades para você, mas estudem a respeito. Leia o livro, tá, das personalidades, dos temperamentos, aliás, por propósito, assim, que vocês vão ficar bem maravilhados. Não usa bem esse nome, mas vocês vão encontrar. Busquem para vocês encontrar. Aí, por exemplo, aqui, o colérico sanguíneo. Então, o poder de síntese e a praticidade e a liderança são características naturais da pessoa. Então, se eu já achei o fogo lá, líder, achei colérico aqui, amigo, achou o perfil do líder. Tenho que trabalhar particularidades desse líder, que aí o diz que vai te ajudar e o lado negativo do colérico. Eu olhei lá o colérico, individualista, agressivo, um monte de coisa lá do colérico, exemplo. Não leva ao pé da letra. Às vezes essa pessoa tem amadurecido em Deus, às vezes ela amadureceu esses pontos. Tá ali, às vezes, nela, bem já domado. E pode ser que não, aí você identifica, fala, essa pessoa precisa trabalhar esse lado negativo dela do colérico, do sanguíneo, do fleumático, tá? Então, tipo assim, tô dando exemplo, do melancólico. Então, pode ser que esteja bem aflorado e você vai perceber de cara, que é da caráter, da personalidade, do temperamento da pessoa.
E tem vezes que você vai ver que está bem domado. Nossa, essa pessoa domou o lado ruim da coisa, tá? Porque isso é possível. Em Deus a gente pode todas as coisas com ele, né? Graças a Deus. Glória ao Espírito Santo que nos ajuda, né? Você que caiu aqui de paraquedas, tá? E não está acostumado a ouvir falar sobre Cristo, Deus e Espírito Santo, fica tranquilo, tá? Vai te pegar aí, vai fazer algo lindo na sua vida também, porque não tem como viver sem ele, não. Corpo, alma e espírito, temos que alimentar os três. Então, assim, você vai entender por que você caiu aqui. Mas os que já estão aqui, que são cheiões, né, cheião do Pai, já vão estar de cabeça nisso aqui, só fluindo e se permitindo ser uma extensão do Desperta Talento na Terra para a glória do Senhor, né, para Ele. Tá, gente, é isso. Vocês vão ler aqui sobre as características de cada um, tá? O colérico não tem tanta paciência, são autossuficientes, não gostam de esperar por ninguém, geralmente essa pessoa decide pelas outras. Ah, então não é bem assim. Por exemplo, se é um colérico misturado com sanguíneo, ele é bem equilibrado no sentido de povo, assim, de delegar, de amar, ver os outros fluir, porque o sanguíneo as pessoas com temperamento sanguíneo são extremamente comunicativas, apaixonadas por gente, sua maior força está na fala, na exposição dos seus sentimentos, é um comportamento extrovertido, torna esse perfil muito mais receptivo, alegre e simpático, sempre envolvendo com as pessoas. E aí está aqui, apesar de ser muito inteligente, os sanguíneos têm bastante dificuldade de se concentrar e finalizar tarefas, às vezes não acaba o que começou, né? As amizades geralmente têm prazo de validade e são rapidamente substituídas. São muito intensas, mas são perdoadoras, perdoam muito rápido, não guardam rancor, tal. Dominam a arte de improviso e da oratória. Então, assim, a mistura mas podem sofrer por ouvir pouco as outras pessoas. Tá? Então, precisa trabalhar o lado ouvinte. Aí, quem é colérico já consegue domar isso, e aí quem tem um fleumático ali junto, a mistura dos perfis é muito legal, porque conforme sobe a porcentagem, é porque está subindo aquele lado daquela pessoa, que pode ser também bom e ruim, se você começar a ler, aí você analisa no dia a dia da pessoa, por isso que existe o curso completo para fazer a análise, tá? O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Dessa análise de perfil bonitinha da gestão de pessoas para você poder ajudar e fazer treinamento e desenvolvimento não só técnico do hard skills, mas dos soft skills, do comportamento, para ajudar essa pessoa a evoluir e o grupo inteiro, né? Não sofrer, não pelejar. Tá, beleza, gente, vamos lá para ser rápido. DISC. Então, você está recebendo o DISC aqui também. Aí, essa metodologia do DISC aqui foi pelo psicólogo americano William Moulton Marston, ele que idealizou, e aí ele criou lá o dominante, influente, estável, conforme, que algumas empresas grandes aí no Brasil usam, né, que é o lado executor, comunicador, o planejador e analista. A gente vê, outros podem até criar outros nomes, mas a essência é a mesma, a metodologia é a mesma. Eu já estudei muito, já analisei, já fiquei pesquisando e pode confiar, tá tudo certo, tá? E aqui, ó, de graça para você, pelo Desperta Talento Brasil, para você usar e ser bênção na vida das pessoas. Então, assim, ó, tá ali. Você vai fazer igual o anterior. Esse agora, tá? Temperamento, 5 temperamentos. Você vai colocar lá, o 4 é o mais forte, o 3, 2, 1. Então, vai diminuindo, tá? Uma escala crescente, por prioridade. Então, ali, por exemplo, primeiro, em uma situação de conflito dentro da sua equipe, eu tendo a apartar e resolver a situação, me retraio porque eu tenho medo de me envolver, saio de perto e procuro evitar tal situação ou fico apenas ouvindo? Aí você vai colocar, primeiro, não, eu vou lá tentar resolver essa situação. Aí depois, saio de perto e procuro evitar. Aí 2, fico ali observando. E 3, me retraio, pois tenho medo de me envolver. Então, assim, na escala de prioridade, o 4 é sempre, né, o mais alto é sempre o que te destaca mais, é o que tem a ver com você, é o que te representa. Aí vai fazer um por um. Quando sou chamada a atenção por ter chegado atrasado, eu tendo a. Aí você vai descobrir o perfil dessa pessoa, tá? E no final, vai ser um resultado aqui, ó. Esse resultado também está aqui no gráfico, no pilotinho automático, tá? Tem uma formulazinha simples, mas tem a fórmula para te ajudar. E ali vai estar o perfil que deu, não precisa mexer aqui, só analisa aqui, ó. Perfil dessa pessoa que ficou com os dados aqui, só para você poder ter um modelo, 32% dominante. Então, combinou com fogo, que combinou com colérico sanguíneo, total. Uma pessoa comunicadora, líder, influente, tal, por aí vai.
tá? Precisa melhorar normalmente o quê? O planejador analítico. Então, assim, essa pessoa não consegue ficar em lugar fechado, essa pessoa não consegue ficar muito tempo. Ela tem uns momentos dela por causa do colérico, do fogo. Ela tem os momentos dela de intensidade com o particular, com o secreto. Mas depois ela vai ter que ter gente para colocar aquilo que ela pegou no secreto para transbordar no, né, no público. Aí depois ela volta, corre para o secreto, porque ela não dá conta de viver muito tempo né, nesse tanto de gente. Por exemplo, se for uma pessoa muito colérica e muito dominante, que é executora, ela tem que executar, ela tem que se concentrar. Mas ela sempre precisa de planejadores e analistas para estar do lado. Então, assim, buscar esse equilíbrio. Pessoas opostas, água e fogo, é um quebra-pau, é uma briga. Mas são pessoas que se completam de uma forma. Por exemplo, o ouro, quando ele vai ser refinado, ele passa pelo fogo todo o tempo. Mas a água, o estado frio ali pode ser também, né? É ele que traz, que quando tira todas as impurezas, é que solidifica e dá forma. Sim, gente, não dá para viver um sem o outro. Só que tem que se respeitar, né? Não precisa concordar, mas tem que respeitar. Você pode dar sua opinião sem brigar. Eu amo aquela historinha, né, que eu conto também, da mesa dos maduros, né? Quando é criança, briga, 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 5 minutos, briga de brigar mesmo, e 1 minutinho, 5 minutinhos, tá bem de novo, estão se amando. Aí, jovem, para o adolescente adulto, fica anos sem se falar, orgulho, não perdoa, coração duro, rancor, amargura dentro de si, é uma fonte doente, não põe para fora. Aí, os anciões maduros sentam à mesa, fazem bullying uns com os outros, de gordo, barrigudo, careca, cabelo branco e por aí vai. Não sabe falar, porque não sei o quê, porque você isso, aquilo. Brigam, você não dá conta de mais nada, não. Brigam na mesa, brincam na mesa, e brigam se abraçando, beijando, querido, beija na bochecha, homem come. Tipo assim, mulher com mulher também, tipo, no sentido, tá, de carinho, de respeito, que a gente vê nas famílias quando tem anciões maduros, e conseguem brigar rindo, e já não fazem como criança e nem como adolescente, jovem, né? E aí a própria Bíblia fala, se o herdeiro for menino, ainda que senhor de tudo, herdeiro, mas menino, nada se difere de um bom escravo. Então, assim, quer ter posse, quer ter domínio, quer fazer as coisas? Maturidade, sai da escravidão, sai desse estado de menino, e as empresas estão muito meninas, estão tudo muito, os nervos à flor da pele, muito infantilizada, e aí não consegue governar, não consegue dominar a situação, tá? Então, tá, fica aqui a dica para você também. Faz aqui, analisa bonitinho, tá? Tem um curso só para falar sobre perfil, é muito legal, com visão DT Brasil, com visão Desperta Talento, gestão de pessoas por propósito, para quem está na nossa mentoria e recebe sempre essas informações. Mas você está recebendo aqui, e também, em partes, basta você estudar, se colocar de cabeça, que a ferramenta está aqui, você está recebendo fonte também de informação. E aí vai estar aqui os resultados para você ler. Aí aqui está bem simplificadinho, tá? Para você poder fazer uma análise bem criteriosa. Então, você vai ter o MVV para analisar, você vai ter ARFOAT para analisar, você vai ter os 5 temperamentos para analisar e você vai ter os perfis DISC, tá? Para a parte mais operacional. Então, por exemplo, o dominante é o executor, eu coloquei aqui para vocês entenderem. Autoconfiante, otimista, depois vocês vão ler direitinho, uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, líder nato, já descobri, aqui, ponto, acabou. Trabalha muito com lógica, intuitivo, usa a imaginação, normalmente estão certos, né, mas às vezes são autossuficientes, tem que tomar cuidado, pode não delegar, porque gosta de coisa perfeita e rápida demais, enfim. Relacionamentos aqui não aceita enquanto a pessoa possa fazer o que ela não pode, tem força de líder, às vezes é bom jogador de pessoas, e é um lado que tem que trabalhar muito, e que precisa urgente, eu falo que não é só esse aqui, não é todos, o julgamento, principalmente quem é gestor de pessoas não pode julgar, tem que acolher para tratar, então não pode julgar. Você vai estudar sobre pessoas, você vai fazer sobre isso. Leia o livro do Thiago Brunet, tem um livro muito bom dele, sobre pessoas, depois você dá uma pesquisada, coloca lá todos os livros do Thiago Brunet sobre pessoas, pode te ajudar muito. É do Paulo Vieira também, tem tantos homens maravilhosos que você pode estudar aí, diversos no mundo. Pontos a desenvolver: incompassivo, tomada de decisão, cruel, tende a dominar o grupo, arrogante, mandão,
inclemente, pode ser vingativo, orgulhoso, dominador e até intolerante. Então, áreas que tem que trabalhar. Mas você vai rotular as pessoas por isso? Não, porque às vezes elas já dominaram essa área, tá? Tá bem dominada. Pode querer ressuscitar de vez em quando, mas aí você ajuda a pessoa no domínio. Fala, você já venceu isso aí, né? Vai dar certo. E é isso, gente. Aí depois vai ter os outros aqui do lado, é só você arrastar para o lado, tá? Vai estar o influente comunicador, o estável planejador e conforme analista. Aí, deixa eu te falar algo muito importante. Você vai perceber que todos os resultados eles vão dar a mesma coisa. Se não der, é porque a pessoa está abalada, tá com algum problema emocional, ela adulterou muito, ela forçou muito a barra, querendo dar um fruto que ela não está acostumada a dar. É isso, gente. Deixa eu te falar algo muito importante aqui novamente. Fechei a minha tela e eu queria te falar algo importante. Não, é isso mesmo, tá? É por aqui. Para você receber o material, nós vamos mandar para você pelo grupo o link, a ferramenta, tá? A planilha para você poder fazer processo seletivo por propósito. A partir de hoje você já está habilitado, tá lá tudo certinho. É só você preencher uma aula prática, didática, simples e descomplicada, igual eu prometi para você. E você vai receber... E aí o vídeo aqui também para poder te explicar, tá bom? Bem legal. E para você que ficou interessado, né, a ser aluno da mentoria para fazer o método inteiro, o FOP, do Fusion of Power, do Desperta Talento Brasil por propósito, para você ter essa formação, né, ser um gestor de pessoas estratégico por propósito, uma visão cristocêntrica, debaixo de um governo, de uma liderança para esse momento, tá? Não esquece lá da tarefinha de casa, estudar sobre a geração VUCA versus BANI, vocês vão entender exatamente por que do Desperta Talento Brasil nesse tempo, e qual a intensidade dele chegar aí a todas as idades, nas empresas, principalmente, onde está tendo tantos problemas, tantas doenças emocionais, tanta dificuldade de saber quem é e viver o seu propósito, dificultar as empresas de chegar onde elas têm que chegar também, porque tudo é sobre pessoas. É essa área linda e maravilhosa, né? Desafiadora, de trabalhar com gente, pessoas maravilhosas que são únicas, exclusivas em toda a Terra, e são muitas delas, e elas são únicas, exclusivas, não há outra como elas. Mas elas conseguem se completar, porque elas têm um DNA ali, tem um segredinho celestial por trás, e é muito simples e descomplicado. Então, você vai usar essa metodologia para isso. Então, você que ficou interessado, você vai poder fazer a sua aquisição do curso, tá? Nós vamos fazer uma promoção. Deixa eu olhar aqui, anotar, porque nós até fizemos um diferencial aqui, eu e minha equipe. Vamos fazer o seguinte. Até sexta, amanhã, meia-noite, nós vamos fazer 397. É um curso de 1.590. Então, 1.597. Aí você vai fazer, ele vai sair R$397 inteirinho, só para você. Então, assim, barato demais. Tá bom? Como falam os mineiros, barato demais. E domingo, tá? Até domingo, depois de sexta, meia-noite, ele vai para 497. E até terça, depois ele vai ficar 597, tá? E aí encerrou. Fechou o carrinho. E aí são 12 vezes que você vai poder fazer. 12 vezes é bem pouquinho por mês, para você ser aluno do Desperta Talento, receber um módulo por semana, para você ter tempo de digerir, aplicar, e você poder fazer não só as áreas conversar entre si, mas elas se interligar, assim, ó, vários anéis que vão entrando um dentro do outro, gerando essa aliança, desse círculo virtuoso, perfeito. E aí você poder fazer um trabalho tão lindo, tão bonito, né, de despertar a identidade para as pessoas verem um propósito, vocês ajudarem os empreendedores, as pessoas, os grupos de pessoas que você lidera a se entender, se comunicar, serem exponenciais, serem engajados, não só motivados, ativados, serem assim constantes, né, persistentes e tudo mais que você precisa. E é isso, tá? Fica aqui a oferta para você. Não perca a oportunidade, porque acabou, tá? Nesse momento, a gente está abrindo essa oportunidade para você, você não pode perder essa chance. E esse curso de graça aqui é de Deus mesmo, tá? Porque foi Ele que deu para você. Então, aproveite. Um abraço, fiquem com Deus. Lá no grupo a gente coloca as informações, se vocês tiverem. Vocês podem se comunicar com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês.